Eu tenho sido convidado por muitas pessoas a falar sobre como que funciona a Bíblia no mundo digital. Como que é a igreja no mundo digital. E para entender o mundo digital, a revolução 4.0, as transformações sociais que todos estamos experimentando e que foram tão alavancadas por esse evento de 2020, que foi a crise da pandemia, nós temos que entender como Deus funciona. E Deus funciona em ciclos. Deus criou o mundo e estabeleceu o tempo. Então, o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, declara: Bereshit bara Elohim. E esse Bereshit é o princípio, o começo. No princípio criou Deus. E princípio quer dizer 0, 0, 0. Você aperta o cronômetro e começa a contar o tempo. Antes não havia tempo, havia eternidade. Mas naquele momento, Gênesis 1, começa a contar o tempo. Então você já percebe que a criação vem com ciclos, um dia após outro dia. E os 7 dias formam uma semana. O ciclo do dia, o ciclo da semana. E depois ciclo dos anos. A cada 7 anos, um ano de jubileu. Um tempo de parada. A cada 7 vezes 7 anos, a transformação total zera de novo o placar na história do povo de Israel. O grande jubileu. Você vive dentro desses ciclos. Nós somos marcados pelas horas. A sua vida é regrada por começos e fins. Muitas pessoas estão esperando 2020 acabar. Vamos deixar esse ano para trás. 31 de dezembro ele termina, estamos chegando lá. Mas o que muda quando 31 de dezembro vira 1º de janeiro? Não existe 32 de dezembro. Existe o final de um ciclo e o começo do outro. E a Bíblia também fala desse final do ciclo. Últimos versículos, o último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, fala lá do versículo 3, Jesus dizendo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então aquele Bereshit encontra um ômega, que é o final dessa história. Um grande ciclo de milênios terá se passado. Essa história da humanidade vai mudar. Nós vamos entrar de novo na mais eternidade. Coisas diferentes. E a nossa pergunta aqui é: você está entendendo os tempos e as horas? Daniel 2 declara que quando ele recebeu a revelação do sonho do rei Nabucodonosor, ele glorificou a Deus. Ó Deus de meu pai, eu te louvo. Tu conheces os tempos e as horas. Deus conhece o seu tempo e a sua hora. Deus conhece o seu momento de vida nesta cidade de São Paulo, na cidade onde você está, na situação em que você se encontra. Deus está no controle do seu tempo. E não apenas do indivíduo no seu tempo. Deus está no controle do tempo da igreja. E quando nós olhamos aqui os ciclos da igreja, a gente vê que de quando em quando as coisas mudam. Essa é uma história para quem gosta de história da igreja. Eu gosto de história da igreja. Mas se você pensar que estamos nos anos 2020, né? 2020 depois de Cristo. Quantos ciclos vieram aí? Se você conhecer um pouco dessa história, vai ver que do ano 0, onde Jesus nasceu, recenseamento de Cláudio Augusto, imperador romano, até pertinho do ano 500, existe um ciclo do Império Romano. Esse Império Romano dominou o mundo por quase 900 anos. E chegando no ano 500, ele está se desfazendo, acabando aquele período de imperadores, de Césares, de reis, de Roma. E os bárbaros invadem toda a Europa e países começam a nascer, nações que hoje são famosas, mas que naquela época, a França, formada pelos francos, que eram bárbaros. Os vândalos, a palavra que até hoje tem uma conotação super negativa, porque era um povo guerreiro e muito, muito belicoso, destruidor de tudo que tinha pela frente. Aquele império foi desmoronando e a igreja estava nascendo ali. Então sai o Império Romano e entra a Igreja Católica. Um ciclo que muda
a história da humanidade. Não era mais uma igreja perseguida, não era mais feita por mártires e bispos nas arenas dos leões, tanto em Roma como em Constantinopla. Agora temos um papa, temos um líder e a igreja católica se estabelece no mundo inteiro. Mais 500 anos se passam. Quando chega no ano 1000, sabe o que acontece? Final de um outro ciclo. Existe um cisma entre a igreja católica do Oriente e do Ocidente. Não sei se você sabe, mas a igreja foi se estruturando a partir de bispos nas cidades. Algumas cidades eram muito importantes. A primeira cidade, até hoje, ela é a cidade que marca o patriarcado da igreja ortodoxa, que é a igreja do Oriente, é Antioquia. Porque em Antioquia estava Paulo e Barnabé saindo para a viagem missionária. Então, toda a igreja da Ásia Menor, hoje a Turquia, ela foi formada a partir de Antioquia. Então, o bispo de Antioquia tinha uma força muito grande na história da igreja. A outra cidade muito importante era Alexandria. Alexandria, onde tinha a maior biblioteca do mundo. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tinha o farol de Alexandria, a grande biblioteca ali. Milhares e milhares de livros. E ali, então, era um centro de cultura. Ali a Bíblia foi traduzida, o Velho Testamento do hebraico para o grego. A Septuaginta. Ali tinha uma igreja que até hoje, a igreja copta, é forte, no Egito. Alexandria era um bispado forte na igreja. O terceiro é Constantinopla, a cidade de Constantino, a capital do Império Romano do Oriente. A sua grande catedral de Santa Sofia. Constantino, o primeiro imperador, por volta do ano 350, que se tornou cristão. E que começou então a valorizar o cristianismo e Constantinopla a ser um centro de estudo e teologia. O bispo de Constantinopla era muito forte. E por causa da mãe de Constantino, Helena, a Santa Helena, Jerusalém foi restaurada. Então volta o povo para Jerusalém e começa a construir igrejas, estruturas, cidade, que até hoje quem vai na Jerusalém Velha vê esses segmentos ali, a igreja de Santa Helena. Essas 4 cidades, esses 4 bispados, tinham muita força. E havia um quinto, que era Roma, o bispado da capital do império. Portanto, não precisa nem dizer, muita importância. Bom, então no ano 1000 tem um cisma. Essas 4 cidades saem para um lado e formam a igreja ortodoxa, e Roma sozinha do outro lado fica com a igreja católica. Mudam as estações, mudam as relações. O Império Romano, politicamente, militarmente, se desestruturando no Ocidente, e o Império Bizantino se fortalecendo e se firmando no Oriente. Mais 500 anos se passam, Idade Média. Todos os reis da Europa agora são cristãos, católicos, debaixo da influência e da ordem do Papa. Roma tem aquela força de centro religioso do Vaticano. A Catedral de São Pedro, a maior igreja católica do mundo, está sendo construída quando vem Lutero e a Reforma. Questionando as mudanças da igreja, que não estavam, segundo ele, segundo a visão protestante, dentro da palavra de Deus. E essa reforma protestante levanta novamente a Bíblia. Bíblia. Aquele livro que ninguém podia ler. Imagine um culto numa igreja de 1516. 15 séculos de cristianismo. Um povo analfabeto ouvia uma mensagem numa língua que eles não conheciam, porque a missa era pregada em latim, de um padre que estava olhando para a parede de costas para eles. Muitos rituais, muita liturgia, muita tradição, pouco entendimento. Muito misticismo, muita dependência de relíquias, de frases e de poder temporal em homens para perdoar ou não perdoar, para absolver ou não absolver e para excomungar. Contra isso se levanta Lutero dizendo os famosos 5 solas. Sola do latim somente, né? Somente, sola scriptura.
somente a Escritura. O que vale é o que está escrito na Bíblia. Mas você tem que entender também que esse assunto só vai funcionar somente se a pessoa tiver acesso à Bíblia. E o que faz esse acesso possível? Tecnologia. Então, vem a revolução da imprensa com Gutenberg, algum tempo antes, no finzinho dos anos do século XV, 1492, permitindo com que uma Bíblia fosse impressa e as pessoas então pudessem ter acesso a esse livro, que antes era manuscrito. Então a tecnologia permite a reforma. E aquilo que era impossível, as pessoas lerem a Bíblia, agora está mais acessível a todos. Milhares de cópias da palavra de Deus são feitas e na própria língua de cada um. Então Lutero traduz o Novo Testamento para o alemão, Tyndale traduz para o inglês e começa assim uma onda de traduções da Bíblia para as suas próprias línguas de cada povo. Nosso aplicativo se chama Bíblia JFA. E alguns podem estar pensando, por que JFA se o Marcel começa com M, né? Não tem nada a ver com o Marcel. JFA é João Ferreira de Almeida, que foi o padre que traduz a Bíblia pela primeira vez para o português no século XVII. Então nós, Portugal e Brasil, começamos a ter a oportunidade de entender a palavra de Deus apenas nos anos 1600. Quase 100 anos, ou mais de 100 anos depois da Reforma. Uma revolução que vem chegando. Uma revolução que vai transformando a possibilidade de você entender um ciclo. E agora eu quero completar essa minha palavra aqui com essa pergunta. 500 anos depois. Estamos aqui nos anos 2000. Já estamos com 500 anos da Reforma cumpridos em 2017. Então somos 503 agora. E vem uma nova transformação. O que vai acontecer de diferente com a igreja agora? Como aconteceu no ano 500, no ano 1000, no ano 1500? O que está acontecendo agora de transição? E como a tecnologia muda isso? Bom, nós enxergamos que a Bíblia digital é uma nova revolução na história do homem. Porque agora as pessoas sabem ler. A Bíblia está em todas as línguas, mas não está na mão das pessoas. Aquele livro está lá na casa da avó, na casa do pai, aberto na sala, no Salmo 91, mas não está no coração de ninguém. Escondi a tua palavra no meu coração. Nós, como Brasil, temos uma oportunidade, sendo um país cristão, de trazer a Bíblia ao coração do brasileiro. E quando ela entra no celular, quando ela vira digital, ela está literalmente ao alcance da mão, aonde você estiver, no que você estiver fazendo. Esta é uma revolução. E a revolução digital não é apenas para a Bíblia, a revolução digital é para toda a sociedade. No meu trabalho, eu andei muito tempo conversando com as pessoas sobre essa movimentação do digital. Marcel contou essa história de como ele começou a Bíblia aqui, e até 2007 não tinha smartphone. Ou seja, toda a revolução dos computadores, a revolução 4.0 que a gente fala, não tinha começado, porque havia computadores desde a década de 50. E o mundo foi mudando com os computadores. Os foguetes, as viagens interplanetárias, que era feita com regra de cálculo, agora é computador. E depois, nos anos 60, 70, 80, o computador foi entrando nos escritórios. Os mainframes, depois, a partir dos anos 80, o PC. Sai a máquina de escrever, entra o computador. Mas isso não mudou a vida das pessoas, como quando o smartphone é criado e o celular vira um aparelho inteligente de muito mais do que simplesmente falar. Essa é a revolução digital. Você está com o seu celular. Harvard fez um estudo perguntando quem era o melhor amigo e 1/3 das pessoas, os jovens, dizem: o meu melhor amigo é o meu celular. Confiança, credibilidade, acesso às redes sociais e essa modificação da história, que eu não preciso nem gastar tempo falando muito nisso aqui não. Nós estamos no meio de uma revolução digital.
O celular é um instrumento dessa revolução digital. Agora as pessoas compram e vendem, atendem o telefone, falam com os amigos, mandam mensagens, têm acesso à informação, sabem as últimas notícias, assistem os vídeos, tudo numa tela de celular. E isso só está aumentando. Você sai às ruas e as pessoas estão olhando para a tela. Já tem gente dizendo que na medicina vai ter um problema no pescoço das pessoas, de tanto tempo que você passa encurvado, olhando para baixo, uma posição que não é anatômica, porque você está conferindo a tela do seu celular, enquanto anda de metrô, enquanto está parado numa praça, enquanto está sentado no restaurante. A comunicação humana que está caindo e a comunicação digital está subindo. Então há contras e há favores. Há coisas boas, mas também há coisas ruins. Mas o que eu quero que você pense comigo nessa reflexão de hoje é que esta revolução digital permite que você acesse as pessoas e envie a palavra de Deus, a Bíblia, a qualquer lugar, de qualquer situação. A Bíblia está ao alcance de sua mão. A Bíblia está para você poder usar como instrumento. Os tempos e as horas estão mudando. Está chegando o momento de um novo. E o último versículo que eu quero trazer para vocês aqui, um versículo que eu gosto demais, Isaías 43, 18 e 19. E ele fala lá: eis que eu estou a fazer uma coisa nova na terra. Podeis sentir? Eu colocarei um rio no deserto, um caminho no ermo. Não vos lembreis das coisas passadas, nem retorneis às antigas. Deus está fazendo uma coisa nova na terra. E a minha pergunta para você hoje, querido ouvinte, é: você consegue sentir? Você está percebendo? Da mesma maneira que um império estava acabando e um cidadão de Roma podia não estar nem percebendo aquela destruição que ia acontecer. Da mesma forma que aquela igreja unida ia se cindir com tremendas implicações para os dois lados. Da mesma forma que um homem prega preposições na porta de uma igreja e transforma a história do cristianismo, algo novo está acontecendo aqui. Você pode perceber? Então, esqueça das coisas pequenas que ficam. Não coloque o seu coração e a sua preocupação apenas nos problemas que estão surgindo por causa de uma crise como essa da pandemia, porque ao mesmo tempo uma coisa nova está surgindo. E essa crise traz consigo grande oportunidade. Você está convidado toda terça-feira a transitar conosco através dessa grande oportunidade. Usar a Bíblia para transformar a sua vida, para transformar a sua história, para mudar o seu futuro. A palavra de Deus é viva e eficaz.